nome é Kelly Mara Tortosa Gonçalves, eu sou ex-bolsista da UNE, participei da UNE de 2014 a 2017 e eu estou muito feliz de participar com vocês nesse curso. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de aposentadoria? Por que falar de aposentadoria? Quando a gente chega na melhor idade, quando a gente chega ali a partir dos 50 e poucos anos, a gente já começa a pensar como vai ser a nossa aposentadoria. E a nossa previdência, a previdência brasileira, ela existe algumas possibilidades de aposentadoria, né? E todas elas têm requisitos. E esses requisitos precisam ser cumpridos, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um tipo de aposentadoria que existia e que veio a ser extinta com a reforma da Previdência. Mas ela foi extinta porque a gente vai falar sobre isso ainda, tá doida? Vamos falar sobre ela por quê? Porque apesar dela ter sido extinta nos seus moldes, a partir da reforma da Previdência, muitas pessoas já vinham com a possibilidade de se aposentar nesses critérios. E aí, as pessoas não ficam totalmente desassistidas. Elas têm um período de transição para conseguir se aposentar. Assim, dificulta um pouco, mas ainda consegue se aposentar por esses critérios. Vamos falar sobre isso? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a aposentadoria por tempo de contribuição? Eu tenho certeza absoluta que vocês, assim como eu, em algum momento da vida de vocês, sei que vários de vocês provavelmente já sejam aposentados, óbvio, e alguns de vocês talvez estejam caminhando para essa possibilidade, ou conheçam pessoas que estão caminhando para essa possibilidade. E aí a gente vai se perguntar, essa reforma da Previdência que aconteceu lá em 2019, ela foi boa ou foi ruim? Olha, assim como tudo no direito e no Brasil, depende. Depende de quem está olhando, depende de quem está recebendo, depende, porque, infelizmente, tudo depende, né? Essa reforma veio para dificultar um pouco, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um pouco burocrático. E aí ele tende a dificultar a situação do contribuinte, que é as pessoas que trabalham e que contribuem para a Previdência, né? Isso é felizmente ou isso é infelizmente? Depende se o seu copo é mais cheio ou se o seu copo é mais vazio. Vamos pensar pelo lado bom, porque pelo lado ruim já está todo o resto, né? A gente já está aí no sistema todo lascado, nossa saúde está falida, nossa previdência está falida, nossa assistência está falida, a gente está em pandemia, todo mundo preso em casa, graças a Deus já tomamos a maioria a vacina. Então, vamos pensar pelo lado bom? Vamos fazer esse exercício hoje? Então, vamos lá. Já que a gente é lascado, vamos ser um lascado positivo, né? Isso é bom. Vamos falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou falar primeiro como era, para que a gente entenda como se tornou, né? Isso é importante. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês a respeito de aposentadoria é que vocês consigam diferenciar a aposentadoria, que é aquela situação em que você contribui para o INSS, você foi lá, você pagou o INSS, por alguns anos, você contribuiu, e aí você retoma o seu dinheiro de volta quando você se aposenta. Para isso, você precisa ter contribuído. Mas existem possibilidades de benefício, que é o BPC Loas, que provavelmente vocês já viram aqui no nosso curso com a Priscila, que ele é um benefício de prestação continuada, que pode ser usufruído por idosos e pessoas com deficiência, que não tem a possibilidade de se manter.
mas eles não precisam contribuir para o INSS para ter esse benefício, diferente da aposentadoria. Então, quando alguém fala assim, eu recebo aposentadoria. Não, meu amor, se você não contribuiu, você recebe um BPC, né? Vamos diferenciar o negócio aí, porque eu sou aluno da UME, eu já não sou generalista, eu já não falo mais essas coisas assim como uma pessoa leiga. Eu fiz o curso de aposentadoria com os meus coleguinhas lá na UME. Vamos lá, gente. Como que era o benefício de prestação continuada? O benefício, olha, eu já estou louca aqui também. A aposentadoria por tempo de contribuição do INSS antes da reforma da Previdência. Foca no que é importante, porque até eu já estou loucona aqui, se é mal da pandemia. Esse benefício, ele é para quem completou os requisitos antes da reforma. Ou seja, era necessário 35 anos para homem e 30 anos de contribuição para as mulheres até dia 12/11 de 2019. Certo? E aí? E essa reforma? Ela veio para quê? Ela veio para ajudar? Ela veio para dificultar? Além dos 35 anos de contribuição, tarará, tarará, em todo esse período, você precisa ter 180 meses, né, de contribuição, que seriam a carência. Você precisava desse período de carência. E existem 3 tipos de aposentadoria por tempo de contribuição, né? O integral, antes da reforma, a aposentadoria por pontos e a aposentadoria proporcional. Certo? Então, vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição integral antes da reforma. Vamos acompanhar comigo aqui no slide, para que vocês possam entender um pouco. Antes da reforma, o contribuinte que começou a recolher para a Previdência, antes dela entrar em vigor, ele vai se beneficiar, né, pela aposentadoria de tempo de contribuição. Ele tem regras de transição se ele não já conseguiu todos os critérios antes da reforma, né? Depois da reforma, o contribuinte que começou a recolher depois do dia 13/11 de 2019, essa modalidade foi extinta, então não vai mais aposentar por tempo de contribuição nos moldes que era antes. Vamos lá. Como que é esse tempo de contribuição integral antes da reforma? O tempo de contribuição era de 30 anos para mulher e 35 para homem, com fator previdenciário, sem idade mínima, não existia idade mínima. Se você tivesse com os requisitos resolvidos já, preenchido tudo, você não precisava exigir idade. Se você tivesse 30 anos com tudo resolvido, 40 anos com tudo resolvido, você aposentava. Carência de 180 meses, aqueles 180 meses que eu já tinha dito. Relembrando que essas são válidas para quem completou as contribuições antes da reforma da Previdência, antes, lá em 2019. O valor dessa aposentadoria, o salário-benefício, ela era uma média de 80% dos maiores salários de contribuição desde 94, porque os cálculos que são feitos para o salário-benefício são os valores a partir de 1994. Antes disso, não entra nos cálculos para o salário-benefício. Uma possibilidade para aumentar os valores dos benefícios que já foram concedidos seria cálculos que são levados à justiça, mas não cabe a nós aqui falar sobre isso hoje, né? A gente pode gravar outro vídeo em outro momento. Temos a aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma da Previdência, que é quando entram as 3 regras de transição. Quem não conseguiu todas as possibilidades antes da reforma vai entrar nessas regrinhas. Vamos falar sobre elas? Quais são essas regras? A primeira é a idade progressiva.
que é essa idade progressiva? Ela é destinada àqueles que já contribuíam, tem que já estar contribuindo para o INSS antes da reforma, mas ainda faltar mais de 2 anos. Tem que estar faltando mais de 2 anos para aposentar. Ou seja, homem, 35 anos de contribuição, 61 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até atingir 65 anos. No slide vocês podem ver que vai aumentando, conforme aumentam-se os anos, aumenta-se a idade exigida para que se consiga aposentar. Ou seja, antes da reforma, não era exigida idade nenhuma. Se você conseguisse o critério que era exigido, pronto, resolvido, você podia aposentar. Aí agora, com a transição, eles foram impondo alguns critérios para dificultar. Talvez a palavra não seja dificultar. Não, a palavra é dificultar mesmo. Dificultar esse processo de aposentadoria para as pessoas que estavam já em processo de se aposentar. Vamos lá. Essa é a primeira regra, o processo de idade progressiva. Vai aumentando a idade e vai aumentando a possibilidade de aposentadoria. As mulheres, 30 anos de contribuição, 56 anos de idade, mais 6 meses por ano a partir de 2020, até chegar aos 62 anos, até 2031. Qual é o cálculo dessa regra? É feita da seguinte forma. É feita a média de todos os salários desde 94, desde quando você começou a contribuir. Você vai receber 60% dessa média, mais 2% ao ano acima dos 20 anos de contribuição para os homens e acima de 15 anos de contribuição para as mulheres, respeitando o limite de 100%, né? Que é o valor máximo de contribuição, o valor de contribuição para você receber o seu salário-benefício. A segunda regra de transição é a regra do pedágio de 50%. O que seria essa? É destinada para quem falta menos de 2 anos. A anterior é para quem faltava mais de 2 anos. Agora é para quem falta menos de 2 anos. Menos de 2 anos para se aposentar quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Ele vai precisar cumprir o quê? 33 anos de contribuição até a vigência da reforma, isso é o que ele tinha que ter, né? Um período adicional correspondente a 50% do tempo na data de entrada em vigor da reforma. Ou seja, faltaria para atingir 35 anos os homens, 28 a mulher, para atingir os 30 anos a mulher, né? 2 anos. Um período adicional de 50%. Ou seja, também dificultou, aumentando assim o período de contribuição para você conseguir aposentar. Já não é mais aquela situação anterior, nem lá do começo, de quem já cumpriu, nem a de quem falta 2 anos, menos de 2 anos, até mais de 2 anos, agora a de 2 anos. A regra de transição do pedágio de 100% é a terceira regra. Essa regra ela é opcional e ela vale tanto para o contribuinte do INSS quanto para o servidor público. Ela tem prós e ela tem contra. Por quê? Homem, 35 anos de tempo de contribuição, 60 anos de idade. Ela precisa cumprir um período adicional correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da reforma, faltaria para atingir os 35 anos de contribuição. E a mulher, 30 anos de tempo de contribuição, 57 anos de idade, ela precisava cumprir um tempo adicional correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da reforma, faltaria para atingir os 30 anos de contribuição. Ou seja, vamos pensar aqui comigo. Se faltava 3 anos para eu me aposentar até a vigência da reforma, eu precisaria contribuir 3 anos, mais 3 anos, para eu conseguir essa regra de transição de 100%. Só que o bom dessa regra é que ela já fica com o valor de 100% do salário-benefício. Ela não entra naquela regra de 60% mais 2% a cada ano de contribuição. Então, é um tempo muito maior que ela precisa trabalhar, mas financeiramente
Não é ruim também, é tudo ruim, não tem jeito não. É ruim, é uma merda. Mas vamos lá, né? A gente está tentando ser positivo, vou continuar tentando ser positivo. Aposentadoria por pontos progressivos. É uma possibilidade que apareceu lá, que existia, né? E foi sendo estabelecida lá em 2015. O que é esse aí? O tempo de contribuição para mulheres é de 30 anos e 35 anos para homens. O fator previdenciário era opcional, não tinha idade média, não tinha idade mínima. E a regra dos pontos, ela começou 85, 95, aí ela foi aumentando. Essa era uma das melhores aposentadorias, mas infelizmente ela não foi muito divulgada, nem na mídia, nem pelos advogados previdenciários, nem pelo INSS, talvez por ela ser benéfica, né? Não sei. Mas ela realmente era muito boa, porque ela elevava o valor do benefício das pessoas, né? Então, talvez por isso que ela não foi tão aderida ou divulgada. Era uma regra simples, que somava o tempo de contribuição e a idade do segurado, devendo resultar de 86 para 86 para mulher e 96 para homem. E aí foi aumentando progressivamente, né? Tem um aumento no número de pontos para ambos os sexos, e isso aumentava também o valor de aposentadoria. Existia também a aposentadoria proporcional. Existe ainda, na verdade, né? A aposentadoria proporcional. E ela também tem alguns critérios. Essa aposentadoria proporcional é uma modalidade de aposentadoria que foi extinta lá em 98. Porém, algumas pessoas ainda possuem direito a ela porque existem as regras de transição, né? Assim como foi imposta as regras de transição agora na aposentadoria por tempo de contribuição de imediato, já existe essa de aposentadoria proporcional, porque também é por tempo de contribuição. Você precisa contribuir para você aposentar proporcionalmente, entendeu? Essa aposentadoria proporcional, o homem precisava ter 30 anos de contribuição e a mulher 25, ou seja, 5 anos a menos que a aposentadoria comum. E aí, olha no slide, ele tinha critérios como ter pelo menos 1 ano de contribuição lá em 98, idade mínima de 48 mulheres e 53 homens, e cumprir um pedágio de 40% do tempo de serviço que faltava naquele período. Se ele já tinha 80% cumprido, aqueles 20% deveria calcular ali para saber o quanto que faltava para ele poder aposentar proporcionalmente. Só que essa aposentadoria proporcional, ela diminui muito, mas é muito, o salário-benefício. Então, a gente nem orienta porque ela não é benéfica de forma nenhuma. Só que hoje, como a gente está frente a uma nova reforma da Previdência, talvez algumas pessoas se enquadrem nessa situação e para elas seja benéfico, mesmo que com um valor menor de aposentadoria, que elas consigam se aposentar, né? Porque talvez elas já estejam com uma capacidade de trabalho menor, talvez elas já estejam financeiramente abaladas. Então, pode ser que essa seja uma opção, né? Que antes talvez não fosse. O que é importante que a gente fale aqui? O valor dos benefícios. O valor do benefício do INSS, ele vai flutuar entre o valor do salário mínimo, que é R$ 1.100 hoje, e o valor do teto previdenciário, que é o valor de R$ 6.433,57, hoje, 2021. Com o passar do tempo, isso vai mudando, né? O salário aumenta, só o nosso poder de compra que não, mas, né, vamos ser positivos. O que é importante a gente falar aqui, a gente discutir com vocês? Por que é importante a gente falar sobre a aposentadoria? Por que é importante a gente falar sobre a reforma da Previdência? Muitas pessoas já podem ter os critérios para aposentar e não procuraram os seus direitos. Muitas pessoas podem não ter o critério para aposentar, mas estão ali batendo na trave
talvez falte um pouco de informação, talvez falte um documento ou outro, para que consiga essa aposentadoria. E o principal hoje com a reforma da Previdência, o que é o mais importante? Que as pessoas hoje comecem a pensar em um planejamento previdenciário. Porque, infelizmente, como vocês puderam perceber, as regras previdenciárias vieram endurecendo, dificultando com que as pessoas pudessem se aposentar. Agora, é muito mais difícil se aposentar do que antes, né? A gente ficou por um bom período com a Previdência anterior, e agora a gente está com um pouco mais de dificuldade nos critérios para aposentadoria. Então, se vocês tiverem conhecidos, colegas, filhos, sobrinhos, netos, pessoas que são importantes para vocês, seria muito válido que vocês orientassem essas pessoas, que essas pessoas procurassem escritórios de advocacia previdenciários especializados de preferência para defender o direito de vocês. Por quê? Muitas aposentadorias estão defasadas. Pode ser que uma ação de revisional de aposentadoria seja possível. Pode ser que a sua aposentadoria não saiu ainda, mas a hora que você colocar um advogado, ela saia. Pode ser que você tenha todos os critérios, faltam alguns documentos, algumas coisas para que isso saia. Pode ser que você não se enquadre na aposentadoria por tempo de contribuição, mas pode ser que você se enquadre na aposentadoria por idade, pode ser... Tem tantas outras possibilidades, a aposentadoria, todas essas que a gente falou. Então, eu acho que esses cursos, essa atuação que é feita pela UME, e todas as atividades que a gente faz, é importante para levar para vocês um pouco do quanto a sociedade precisa contribuir com vocês e o quanto vocês contribuem com a gente. Então, olha, eu gostaria de agradecer imensamente a possibilidade, já vou encerrando por aqui, porque meu tempo já passou há séculos, mas eu gosto tanto de falar, menino, que é uma coisa assim louca. Se ficou dúvidas, se alguém tem alguma coisa para perguntar, pode mandar, manda para a UME, manda para os meninos da UME, eles vão receber vocês com maior cuidado, eles vão repassar para a gente as dúvidas, a gente responde individualmente, a gente pode fazer um grupo para responder, de algum jeito a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.